Por que o ácido úrico sobe e como fazer para baixar as taxas? Por que o ácido úrico sobe? Primeira coisa que a gente tem que entender é que ácido úrico não necessariamente tem a ver diretamente com as proteínas. Na verdade, as proteínas são consequências. Uma gota, por exemplo, nas suas articulações, elas são sintomas, elas não são a patologia em si. Então, quando a gente fala sobre metabolismo do fígado, por exemplo, quando a gente começa a ter um excesso de triglicerídeo, o nosso fígado não consegue processar a frutose mais da mesma forma e da mesma maneira, e a gente chapa o corpo de frutose, chapa ele de açúcar, isso vai prejudicar o metabolismo hepático, né? O que acontece, né? Da onde vem o ácido úrico? O nosso corpo, quando a gente come um alimento, ele quebra esse alimento em pedaços para usar esses pedacinhos, que são os tijolinhos, para fazer toda a nossa estrutura. Na quebra desses pedaços, quando ele está quebrando, a gente chama isso de metabolismo. O metabolismo das proteínas, ele cria um metabólito, né, que é uma sobra daquele metabolismo, que chama amônia. Então, é um composto ali que é amônia que vai para a nossa corrente sanguínea. Só que a amônia é tóxico. Então, o nosso fígado, ele transforma a amônia em ácido úrico e depois ele transforma ácido úrico em ureia. E ureia é aquilo que dá aquele cheiro característico da urina. Então, a ureia é eliminada na urina pelos rins. Esse é o processo normal. Então, quando você come muita proteína, você vai ter uma formação de muito ácido úrico. E por que esse ácido úrico ele pode se acumular no corpo e não ser transformado em ureia da forma correta? Porque tem alguma coisa sobrecarregando o teu fígado. Imagina, teu fígado ele tem vários papéis dentro do teu corpo. Então ele tem o papel de transformar amônia em ácido úrico e ácido úrico em ureia, ele tem o papel de metabolizar os açúcares que você come, ele tem o papel de transformar a frutose em glicose, ele tem o papel de retirar excesso de açúcar da tua corrente sanguínea. É muita coisa para ele fazer ao mesmo tempo. Fora que é ele que metaboliza medicamentos, é ele que metaboliza o álcool, é ele que metaboliza uma série de coisas que você come. Então, se você está colocando para esse fígado uma sobrecarga, por exemplo, de frutose, para ele transformar em glicose, ele vai estar sobrecarregado com isso e talvez ele pare de transformar ácido úrico em ureia. Se você tem um excesso de glicose na tua corrente sanguínea, açúcar na tua corrente sanguínea, o teu fígado também vai parar de transformar ureia em ácido úrico para retirar a glicose da tua corrente sanguínea. Sabe por quê? Porque glicose é mais tóxico do que ácido úrico. Então, o nosso corpo, ele tenta eliminar primeiro aquilo que é mais tóxico. Álcool é extremamente tóxico. Então, álcool tem prioridade metabólica no fígado. Frutose é tóxico. Glicose é tóxico. Então, esses açúcares e o álcool, eles têm prioridade metabólica. O fígado para fazer o metabolismo dessas coisas e eliminar. E aí você fica com acúmulo de ácido úrico no corpo. Então, não é pelo excesso de carne, pelo contrário, é pelo excesso de açúcar. E também pela falta de água. Se eu tenho açúcar alto, cara, isso gera processo inflamatório, então pensa nessa forma, né? O teu fígado, para jogar fora a frutose, que é extremamente tóxico para o corpo, ele vai fazer de tudo. Fantástico quando a gente começa a avaliar o corpo dessa perspectiva em específico. Por quê? Porque o fígado, ele é o grande filtro do sistema. Ele é o primeiro grande filtro, depois vem os rins, né? A gente joga depois todos os processos que não foram bem metabolizados ou tóxicos do fígado para os rins, para você eliminar isso do sistema e do corpo. Esse ácido úrico que se acumula nas articulações, ele não é em si o problema. Então é aquela coisa, não é a proteína o problema. Não é isso. É isso que a gente tem que tirar da cabeça. E às vezes é difícil tirar isso da cabeça, porque já foi repetido tantas vezes, né? E inclusive uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando uma verdade, né? Então, verdade entre aspas. Exatamente. Então as pessoas estão acreditando nisso cada vez mais. O pior de tudo é que elas estão cada vez mais piorando os quadros de saúde delas. Então elas estão lá parando de consumir a carne e a proteína e aumentando a ingestão de açúcares e carboidratos, né, que vão continuar sendo metabolizados pelo fígado. Ou seja, o fígado não vai ter um break, ele não vai parar de fazer o processo que ele tem que fazer. Ele não vai ter um descanso. Isso vai gerar cada vez mais acúmulo de ácido úrico nas articulações. Então, qualquer proteínazinha que a pessoa comer vai ser depositada lá nas articulações na forma de ácido úrico. E aí, na hora que você tem uma crise de dor, por exemplo, quando a pessoa já desenvolveu a gota,
O que é a gota? A inflamação das articulações causada pelo acúmulo de ácido úrico. Então, se a pessoa tem uma crise de gota, provavelmente é porque ela consumiu proteína ali próximo. Mas não é por causa da proteína, é porque o fígado dela está sobrecarregado. E muitas vezes esse fígado está tão sobrecarregado que ele está formando gordura nele mesmo, ele está com esteatose, às vezes até com cirrose, né? Que são os estágios aí de cansaço do fígado. O fígado tá, coitado, ele tá indo para UTI. E medicamentos podem gerar isso também, né? Tudo que for tóxico para o fígado pode gerar. Por isso que muitos pacientes que ingerem grandes quantidades de bebidas alcoólicas também acabam tendo esses problemas com gota. Né? Álcool é metabolizado de uma forma muito similar ao açúcar dentro do sangue, né? Dentro do corpo. E ele tem prioridade metabólica, porque ele é tóxico para o corpo. Então a gente falou de 3 coisas que fazem sobrecarga no fígado: álcool, medicamentos e açúcares. Se você está consumindo em excesso algum desses 3, ou os 3, provavelmente você vai ter problemas no fígado. Você vai verificar isso de 2 formas: ferritina alta, ácido úrico alto, fora aqueles marcadores lá dos exames do fígado que o seu médico vai ter que avaliar. E muitas vezes uma coisa que os médicos acabam esquecendo de avaliar é a hemoglobina glicada e a insulina basal em jejum, que vão ser os grandes indicativos, por exemplo, de excessos de açúcares no corpo. Né? Eles nem pedem esses exames, né? Na maioria das vezes não.